Meu esposo me abandonou na farmácia durante quimioterapia, mas minha equipe médica reagiu. Ana estava ali naquelas cadeiras frias da farmácia hospitalar, tentando controlar o tremor nas mãos. O cheiro forte dos remédios misturado com a umidade da chuva batendo na janela criou uma atmosfera sufocante, quase claustrofóbica. Ela, professora dedicada e incansável, sempre juntou vida e família num só ritmo. Mas naquele outono cinza, a doença parecia gritar mais alto. A quimioterapia estava drenando seu corpo, e o calor da despedida que imaginou do marido, fica aqui comigo. Nada. Ana apertou os lábios, sentindo um nó crescer no peito. Ela mal piscou e ele sumiu, atravessando a saída do hospital sem olhar para trás. Sozinha sentou-se mais funda na poltrona, o corpo pesado, o coração ainda mais. O ar-condicionado gelado da sala feria sua pele fina e o silêncio se espalhou como uma sombra gigante. Até as vozes distantes pareciam cortar a alma. Foi quando ouviu uma voz suave, mais firme, cortando o vazio. Você está bem? Era Clara, aproximando-se com um olhar que não o escondia nem sua experiência, nem as marcadas linhas de cansaço. Algo naquela enfermeira foi como um lampejo, uma luz discreta que desafiava o abandono. Ana tentou segurar as lágrimas, mas o corpo fraquejou. Não era só quimioterapia, era o choque, o medo, a dúvida voraz que começou a corroer sua mente. O que escondia aquele sumiço repentino? Naquele instante, a ideia de que seu marido guardava segredos profundos, obscuros, tomou forma. Por que partir assim, no meio da tempestade que a doença causava em suas entranhas? Clara sentou perto, não falou demais, só segurou a mão de Ana. E ali, um silêncio carregado, onde as mágoas de ambas pareciam se encontrar. Ana desconfiava de tudo, daqueles médicos que trocavam olhares discretos e, vez ou outra, sussurravam entre si no corredor. Algo nas atitudes deles soava estranho, quase suspeito. Será que estavam protegendo Ana ou escondendo algo ainda mais? Perigoso? O relógio marcou um tempo que Ana não sentia passar. Cada minuto se arrastava como um fio que poderia romper, deixando-a à deriva. Então, no meio dessa tempestade emocional, chegou a notícia. Uma informação abrupta, inquietante, enviada pela equipe. Um detalhe que mudou radicalmente tudo o que Ana pensava sobre seu tratamento, seu marido, sua verdadeira posição naquele jogo cruel. Os olhos dela se arregalaram, a garganta travou, o ar ficou mais pesado ainda. E a pergunta veio, pesando no silêncio da sala. Quem afinal joga ao lado dela? Quem realmente está do seu lado? E quem quer ver sua queda? O mistério só crescia. Ana respirou fundo, tentando encontrar um pedaço de força para o que viria. A luta dela estava longe de terminar. Naquela tarde chuvosa de outono, algo maior do que a doença começava a se desenrolar. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso de fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir.
Ana apertou a mão da Clara com força, os olhos ainda marejados, o corpo pesado feito chumbo. Tentava respirar fundo, mas o ar parecia grudar na garganta. Aquelas últimas palavras da equipe médica rodavam na cabeça, desafiando tudo o que ela achava que sabia. Foi quando o telefone do hospital tocou estridente, cortando o silêncio tenso da sala. Clara saiu apressada para atender. Ana ficou ali, sentada, imóvel, enquanto as gotas no meio, cheia de cansaço e medo misturado. Eu precisei te encontrar. Era urgente. O coração dela perdeu uma batida. Nunca tinha visto aquele homem daquele jeito, tão vulnerável. O quê? Por favor, fala logo, ela pediu, a voz seca, quase um fio trêmulo. Ele passou o papel para ela. E Ana leu as palavras, a cabeça girando. Um exame, um relatório, algo que devia estar oculto. Não era só o câncer que estava consumindo ela. Encontraram algo diferente. Uma mutação rara, agressiva demais, que ninguém quis contar. Mas o pior não era isso. Aos pés da folha, um nome apareceu claro. Rafael, o marido. Diziam que ele não era apenas ausente, não era só medo. Ele estava envolvido num projeto secreto do hospital, ligado a uma pesquisa experimental em pacientes que não tinham chance. A tal esperança líquida que Clara entregava era parte de um estudo que utilizava drogas não testadas ainda, sem consentimento. Ana sentiu o estômago virar de terror. Você sabia disso? Ela perguntou, engolindo a seco. Rafael sabia? Por que ele não me contou? O médico desviou o olhar. O silêncio falou mais alto que qualquer resposta. Nesse mesmo instante, o celular de Ana vibrou no bolso da blusa. Ela tirou com as mãos trêmulas e viu uma mensagem inesperada. Era de um número desconhecido, com poucas palavras. Ana, preciso que você saiba a verdade inteira. Encontre-me às 20 horas no estacionamento do hospital. Sozinha. O suor escorria pela testa. Clara percebeu e tentou segurar a mão da amiga outra vez, mas Ana se afastou, o corpo rígido. Eu preciso ir, disse, com a voz quase inaudível. Mas Ana, não é seguro, Clara alertou, os olhos brilhando de preocupação. Eu não tenho escolha, respondeu, levantando devagar. Na saída do quarto, um sussurro atravessou o corredor. Não é só a doença que a mata. Olhares se cruzaram. Rostos desconfiados surgiram em sombras. Ana sentiu a mão puxada pela experiência da Clara, mas algo dentro dela já havia mudado. Tudo o que ela acreditava tinha virado um jogo sombrio. E Rafael, aquele homem que jurava amá-la, parecia ser peça-chave naquela trama macabra. Enquanto saía para enfrentar a noite chuvosa, uma dúvida ardia na mente. Quem estava protegendo quem? Quem enganava quem? E, principalmente, o que mais ela ainda não sabia? O relógio marcava poucos minutos para as 19h30, quando a chuva apertou, como se o próprio céu quisesse lavar os segredos que ameaçavam afogar Ana de vez. E lá estava ela, pronta para um encontro que podia mudar tudo, ou destruir o pouco que lhe restava. A chuva aumentava, bater firme contra o teto do carro velho onde Ana sentava, esperando. A escuridão do estacionamento engolia cada canto. O coração dela batia tão forte que parecia fazer som próprio, mais alto que o ronco da tempestade. Mãos trêmulas seguravam o celular, olhos fixos na porta giratória do hospital.
O relógio marcava 19h58. 2 minutos para o encontro. De repente, uma figura surgiu da sombra. Um homem alto, os cabelos bagunçados, roupas simples demais para aquele ambiente. O rosto iluminado rapidamente pelo farol de um carro que passava. Ana não reconheceu. Não era Rafael. E o medo logo apertou o peito. Ana? A voz dele era rouca, carregada de urgência. Ela engoliu seco. Quem é você? O que quer? Ele cruzou os braços, o olhar fixo, insistente. Eu sou Gustavo. Trabalhava com o Rafael. Preciso te contar a verdade. Tudo isso, apontou para o hospital, não é o que parece. Ana frisou as sobrancelhas. O corpo tenso. O que você quer dizer com não é o que parece? Rafael, ele não está te protegendo. E ali veio o choque. Gustavo puxou o casaco, abriu uma pasta com documentos que brilhavam de umidade. Mostrou fotos, mensagens, registros, provas que arrancaram o chão debaixo dos pés dela. Rafael estava envolvido num esquema que ultrapassava o hospital, muito mais sombrio. Uma rede secreta que colocava pacientes em tratamentos experimentais, sim, mas também em leilões clandestinos de órgãos. Pessoas desesperadas pagavam fortunas e Rafael participava como intermediário, escolhendo vítimas. Ana bateu a mão contra a boca, o frio subindo pela espinha. Tudo fazia sentido agora. O abandono, o medo, os sussurros dos médicos, a ocultação de informações. Não, não pode ser. Ele me ama, não faria isso comigo. Ele não é o homem que você pensa. Ele não te ama, disse Gustavo. A voz firme, mas os olhos cheios de pesar. Ana queria gritar, mas a voz morreu na garganta. O peito formigava, a dor parecia fisgada diretamente no coração. Um nó imenso se apertava a cada segundo. Naquele instante, um grito cortou a noite. Um som seco, brutal. O carro ao lado fez uma curva errada e parou de repente. Luzes acenderam. O brilho do farol iluminou uma figura caída no chão. Rafael. Sangue escorria rápido da cabeça, manchando o asfalto escuro. Ana congelou. Sentiu o mundo desabar, a cabeça girar absurdamente. Rafa! Ela chamou, sem pensar, correndo até ele. Gustavo seguiu atrás, mas antes que alcançassem, uma mão forte segurou Ana pelo braço. Era Clara, surgindo do nada, o rosto pálido, os olhos brilhando na chuva. Ana, espera! Isso é maior do que a gente imagina. Eles vão atrás de quem souber demais. Ana tentou se soltar, mas nasceu um medo novo. O hospital, o marido, a luta contra o câncer, tudo estava mais sujo que ela poderia imaginar. Aquele jogo, aquela traição. Agora tinha uma carta mortal em ação. Ela olhou para Rafael, ali no chão, quase desfeito, e para Gustavo, que sussurrava que a verdade ainda doía mais do que aquele golpe. Quem está por trás disso? Tudo? Ana perguntou, a voz falhando. Clara deu um passo para frente e baixou a voz. Não é só o hospital. Não é só o Rafael. É uma organização poderosa. Eles controlam tudo. E se você quiser sobreviver, Ana, vai ter que escolher em quem confiar e rápido. As gotas da chuva misturavam-se às lágrimas no rosto dela. O medo agora tinha nome, rosto, e estava bem na frente dela, ensopado de sangue e mentiras. No fundo do estacionamento, se a noite já não fosse negra, ficou ainda mais escura, porque naquele momento Ana soube que não era só a doença que queria ver seu fim. Era um jogo muito maior e ela estava no centro, sem escudo, sem defesa. O celular tocou, mas dessa vez não era mensagem.
Era Rafael tentando falar, a voz trêmula, quase um sussurro. Ana, eu sinto muito. Eu não queria que descobrisse assim. O silêncio que veio depois só deixou uma certeza que queimava. Ana não sabia mais quem era a vítima, nem quem, de verdade, era seu inimigo. O telefone de Ana continuava na mão, tremendo feito vara verde, enquanto a voz de Rafael tentava arrancar um último fio de coragem dela. O silêncio que ele deixou depois parecia um corte profundo, um vazio que sugava tudo. Clara apertou o braço de Ana, como se pudesse mantê-la ancorada naquele abismo. Ana, precisamos sair daqui, agora. Ela desviou o olhar. Para Rafael, ali estendido no chão molhado, o sangue formando um tapete escuro e viscoso. A dor no peito apertava feito nó de ferro. Foi quando, no meio daquele caos, um barulho seco de passos correndo surgiu do nada. Um grupo de homens apareceu, carregando algo coberto com um pano preto. O farol dos carros balançava, iluminando seus rostos duros, sem piedade. Um deles olhou direto para Ana, e aquele olhar parecia perfurar a alma. Vocês o que estão fazendo? Ana tentou gritar, mas a garganta falhou. Clara recuou, puxando Ana para trás, mas não deu tempo. Os homens abriram o pano e, com um movimento rápido e cruel, jogaram sobre Rafael algo que Ana jamais esqueceria. Uma pele, branca, lisa, reluzente sob a luz da tempestade. Um rosto que não era o de Rafael. Ana sentiu o mundo girar novamente, mas agora em outra direção, mais cruel. O homem deitado não era seu marido. Era outro corpo, outro morto, coberto por aquela pele estranha que parecia saído de um filme de terror. Ana piscou, confusa, tentando entender. Isso não pode ser, sussurrou, o peito comprimido, os olhos vidrados. Clara assegurou forte, quase implorando por silêncio. Ana, escuta. O homem ali não é Rafael. Ele morreu semanas atrás. Rafael sumiu no meio da confusão da pesquisa. Desapareceu mesmo. O que está aí é só uma farsa. Ana sentiu a mão de Clara tremer. Contra a sua. O medo se tornou um nó infinito na garganta. Mas aquele telefone, a voz, ele estava ali agora. Era uma gravação. Clara respondeu, voz baixa, dura. Alguém quer te fazer acreditar em tudo isso. Mas Rafael já não está mais entre os vivos. Ana sentiu frio, se agarrou ao braço da amiga. O chão parecia desmoronar sob seus pés. O mundo que ela conhecia desmoronava numa sequência de mentiras e máscaras. De repente, o celular vibrou de novo. Ana encarou a tela, pensando 2 vezes antes de abrir a mensagem. Era uma foto. Uma imagem sua, capturada no hospital, sentada naquela farmácia. Alguém a observava, a controlava. Por trás, uma sombra reconhecível. Rafael. Mas não aquele que ela viu. Era um Rafael diferente, sorrindo cruel, segurando uma seringa cheia de líquido negro, algo que não parecia remédio, mas veneno. Ana engoliu em seco. Uma mensagem acompanhava a foto. Você nunca teve escolha, Ana. Você é peça do jogo desde o começo. As lágrimas escorreram, mas eram de raiva agora. Dor misturada com ódio. Ela pensou que conhecia o marido, que ele era vítima, que poderia haver culpa, medo, amor, qualquer coisa. Mas tudo era mentira. Um teatro sujo, uma trama onde Ana era marionete e Rafael
o mestre inescrupuloso. Clara a pegou nos ombros, firme. Eles instalavam câmeras, monitoravam tudo. Você nunca percebeu porque queriam que você não percebesse. Mas, por... Quê? Ana sussurrou, a voz quase morta. O que eu sou nesse jogo? Um experimento, Clara respondeu, como se dissesse o óbvio mais devastador do mundo. Você e outros. Eles mexem com vidas. Joga como a gente joga uma moeda. Ana mal conseguiu respirar. O céu continuava vomitando chuva. A verdade escorria como lama sob seus pés. E foi aí que, do nada, uma voz grossa e inesperada cortou o ar atrás dela. Se você acha que está sozinha, Ana, é porque não conhece a metade da verdade. Ela se virou rápido e encarou a visão que fez seu corpo congelar. Rafael, inteiro, vivo e sorrindo, mas não como o homem que amara. Era alguém frio, calculista, dono daquele universo de sombras. Só que havia algo diferente naquele sorriso, um brilho demoníaco que ela jamais tinha visto. Tudo o que você achava que sabia sobre mim, sobre esse hospital, sobre nós, é só um pedaço do quebra-cabeça. Ele deu um passo à frente, a chuva escorrendo por seu rosto, misturando-se com um sorriso aterrorizante. Ana sentiu o mundo virar ao contrário de novo, e naquela noite, ela soube que a verdade maior estava para explodir. Mas o que viria depois disso? Era o que ninguém ousava imaginar. O jogo começava de verdade. Rafael deu um passo à frente, o sorriso congelado no rosto molhado pela chuva. Quando um grito cortou o ar pelas costas de... Ana girou rápido para ver Clara cambaleando, segurando o braço com tanta força que parecia que ia esmagar os dedos dela. O olhar da amiga estava embaçado, quase desesperado. Ana... Clara sussurrou, quase sem voz. Não é só o Rafael. Tem alguém aqui que precisa contar tudo, antes que seja tarde demais. Antes que Ana pudesse perguntar quem, uma van preta surgiu do nada, suas luzes cegando o estacionamento. Bonecos encapuzados saíram pisando firme, cercando os três num piscar de olhos. Ana engoliu em seco, a respiração cortada. As sombras se fecharam, os rostos ocultos por máscaras frias. Num movimento brusco, uma delas puxou Clara para o lado. O grito sufocado da amiga ecoou, rasgando o silêncio. Ana tentou correr, mas uma mão firme segurou seu ombro, jogando-a de volta contra o chão molhado, frio como o medo que pulsava em seu peito. No meio do breu, uma voz familiar falou com voz baixa e ríspida. Se quer saber a verdade, vai ter que ver tudo, sem filtros, sem mentiras. Ana levantou a cabeça, olhos ardendo de lágrimas e chuva. Era Rafael, mas dessa vez o olhar dele não tinha nada de humano. Era outro. Ele puxou um controle de bolso, apertou um botão. E a parede do estacionamento se abriu numa projeção gigantesca, um holograma que lançou luz fria sobre tudo. Imagens começaram a se suceder, quase como um pesadelo em loop. Mesma, mas não como professora, nem como paciente. Era outra Ana. Uma Ana sorrindo, cercada por pessoas em jalecos, experimentos, câmeras, tudo aquilo escondido por trás dos corredores do hospital. E o que mais a assustou? Aquela Ana nunca fora ela. O que é isso? Gaguejou, sentindo o estômago perder força. Você pensa que nasceu aquela Ana? Rafael riu, uma risada que parecia um lobo faminto. Nada disso. Você foi criada, programada, clonada. O mundo dela explodiu. Clonada? Programada? O chão parecia desabar mais uma vez.
Não pode ser! Ana repetia, as mãos tremendo, encarando o rosto na tela que piscava, mostrando sequências de laboratório, seringas cheias de fluido verde, células replicando em microscópio. Você é o projeto mais precioso deles. Rafael continuou, a voz cortando como faca suja. Um experimento que mistura terapia genética, controle comportamental e, claro, lucro. Ana sentiu o peito afundar. Cada respiração, uma luta para não desmaiar. E eu? Conseguiu perguntar num fio de voz. Eu não sou eu? Exato. Você é uma cópia, um avanço. O plano deles para criar pacientes perfeitos que aceitam tudo, que não questionam, que obedecem. Um silêncio pesado caiu sobre o grupo. Até Clara, imóvel, parecia não acreditar. O medo agora tinha um nome: reversão. Rafael apontou para a tela. Você não está 100% consciente disso. Por isso a confusão, o medo, suas dúvidas, fragmentos. Da vida da verdadeira Ana, que, aliás, pode estar em algum lugar muito longe desse inferno. Ana caiu de joelhos, as lágrimas escorrendo sem controle. Meu marido, tudo foi uma mentira? Eu sou uma mentira? A risada cruel de Rafael se misturava ao som da chuva, agora torrencial, como se o céu fosse lavar essa insanidade do mundo. Mentiras? Não, verdades divididas, caras. Cada um tem seu papel nesse jogo, e o seu é ser a peça que ninguém suspeita. De repente, o holograma piscou, revelou outra imagem chocante. Uma mulher, idêntica a Ana, mas com os olhos fechados como num sono profundo dentro de uma cápsula transparente. Ela? Ana sussurrou, tremendo. Ela é? A herdadeira Ana, Rafael respondeu. Está sendo mantida em segurança, ou até que decidam o que fazer com ela. Ana quis gritar, correr, desamar, mas suas pernas pesavam toneladas. Então Rafael deu um passo para trás, sorrindo agora com triunfo. Você é a mais valiosa e a mais perigosa ao mesmo tempo. Porque se descobrir a verdade inteira, não sobrará jogo para ninguém. Clara, quase desmaiando, conseguiu murmurar uma palavra. Foge, enquanto pode. Mas Ana não se mexeu. Sua mente girava rápido, tentando guardar cada pedaço daquilo que desafiava qualquer lógica. E o pior medo brotou. Se tudo era mentira, quem era ela afinal? Ali, no meio da chuva, enquanto a van preta se afastava, e Rafael desaparecia nas sombras. Ana soube que sua vida não tinha volta. Mas a pergunta que a consumia era só uma. Quem diabos era a verdadeira Ana? E por que seu destino estava colado a uma história que ela nem sequer sabia que começava? Ana mal teve tempo de entender o que aconteceu com o desaparecimento da van e o sumiço de Rafael. A chuva castigava o rosto dela enquanto os últimos sons daquele confronto ecoavam no estacionamento vazio, fazendo o coração acelerar como nunca. Clara caiu no chão, ofegante, segurando o braço machucado, os olhos perdidos no vazio. Ana tentou se aproximar, mas sentiu um puxão firme para trás, uma mão conhecida, forte, segurando seu braço com tanta força que quase doeu. Era Gustavo. Ana, escuta, ele sussurrou, os olhos desesperados. A gente não tem tempo. Eles vão voltar. Preciso te mostrar algo. É agora ou nunca. Ana, ainda tonta, deixou que ele guiasse pelo lado de fora do hospital. A chuva fazia poças do tamanho de pratos, o rosto ardendo, o corpo tremendo de frio e medo. Mas e o Rafael? Pensou ela, com o peito apertado. E a verdadeira Ana? E tudo isso? Antes que pudesse fazer mais perguntas,
Gustavo parou em frente a um poste com uma pequena caixa preta presa por fios. Ele apertou um botão. No escuro da noite chuvosa, uma voz robótica começou a falar na caixa, causando arrepios. Boa tarde, protocolo interno. Paciente Ana Silva não autorizada. Atividades suspeitas detectadas. A voz parecia sair de um arquivo, uma gravação nunca antes ouvida, e enfiou na caixa. Um arquivo começou a ser transferido. Escuta isso, disse ele, entregando o celular para Ana. Ela apertou o play e a voz dela, a verdadeira voz de Ana, ecoou nas caixas. Capítulo 7. Procedimento 3B. Projeto Clio. Paciente 001, Ana Silva. Amnésia induzida e controle comportamental ativa. Monitoramento total em curso. Ana gelou. Era a própria gravação dela, mas tudo soava falso, mecânico, sem emoção. Isso é um áudio do hospital? Ela perguntou, a voz rouca, desesperada. Sim. E tem mais. Gustavo engoliu em seco. Escuta até o fim. A gravação seguia, detalhando um experimento ultra secreto. Mas aí, num corte brusco, a voz mudou. Um homem falou. Paciente não compatível. Proceder com remoção física do clone. A verdadeira Ana precisa ser preservada intacta. Ana sentiu o corpo congelar. Remoção física? Repetiu, olhando para Gustavo, que parecia engolir a própria língua. Foi quando um som estridente cortou a noite. O celular dela vibrou. Uma notícia urgente inundou a tela. Urgente! Hospital Central confirma múltiplas mortes em incêndio. Ana Silva e outros pacientes do projeto desaparecidos. Rafael entre os feridos graves. Ana sentiu o chão subir de novo. Um incêndio? Múltiplas mortes? Rafael estava ferido? O hospital está pegando fogo, ela balbuciou, incapaz de pensar direito. Exato, disse Gustavo, o rosto tenso. E aqui está o pior. Ele puxou do bolso uma foto na palma da mão, úmida, quase apagada pela chuva. Na imagem, Ana viu o rosto da mulher na cápsula, a chamada verdadeira Ana. Mas havia algo estranho. Ao lado dela, outra figura. Não Clara, não Gustavo, nem Rafael. Era ela, a Ana que estava ali. Só que, com os olhos completamente negros. Ana deu um passo para trás. O peito doendo, a garganta travando. Isso não pode ser real, sussurrou. É real, Gustavo confirmou, a voz baixa. Aquilo é você. Mas não. Do jeito que pensa. Eles criaram várias versões. Uma delas é você, a que está desaparecendo nesta missão. A outra, algo saiu errado. Antes que Ana pudesse entender, um flash iluminou o estacionamento. Em um reflexo súbito, ela viu algo que congelou seu sangue. Seu próprio olhar, fitando-a do outro lado da rua. Mas não era ela. A mulher de olhos negros caminhava firme, olhando diretamente para Ana, com um sorriso cruel. E então, no instante seguinte, o fogo explodiu no hospital ao fundo, um clarão monstruoso que iluminou tudo, transformando a noite em dia por um momento. Ana sentiu que seu coração ia partir. Afinal, a pergunta que martelava agora era mais profunda, mais aterradora que todas as outras. Quantas? Delas existiam? E qual delas era verdadeira? Se é que essa palavra ainda fazia sentido. O telefone tocou de novo. Dessa vez era a voz da outra Ana, vinda do outro lado da rua, sussurrando tão perto que parecia dentro da cabeça dela. Você acha que está no controle, mas está só começando. Prepare-se para perder tudo. Ana olhou para Clara,
para Gustavo, para o fogo distante, e pela primeira vez percebeu: essa luta não era só pela vida, era pela alma. E ninguém sabia quem sairia vivo desse inferno. O relógio marcava 20h15 e o cadeira. Ela encarou a tela, o dedo trêmulo quase desistindo de atender. Mas a mensagem vinha de um número escondido, sem nome, sem chances de não abrir. Assim que tocou o vídeo, tudo congelou. Era ela, ou melhor, a Ana que ela achava ser, sentada numa sala branca, rodeada de câmeras, falando com a voz calma que ela tantas vezes usou na sala de aula. Se você está vendo isso, Ana, é porque falhamos em manter o segredo. Você precisa saber a verdade, dizia aquela voz, mas o olhar era vazio, distante, como uma marionete que tinha acabado de acordar. O vídeo virou e, de repente, uma cena diferente. Ana viu Rafael, ou alguém parecido com ele. A cara estava lá, mas o jeito não. Ele falava com alguém, não com ela, mas com um grupo. A voz sussurrada, cheia de raiva e medo. O clone está começando a perceber, não podemos deixar que vire problema. Se ela fugir ou alertar alguém, todo o projeto está perdido. Precisamos agir antes que seja tarde. Ana sentiu o nó na garganta apertar de um jeito cruel. O que era esse clone? E será que o plano era eliminar ela ou a verdadeira Ana? Ela não estava mais só na surra da doença. Estava presa num jogo onde a vida valia menos que o segredo sujo. Clara mexeu no braço dela, puxando-a para a realidade. Ana, tem uma coisa que você precisa ver, disse, puxando o celular com outro vídeo baixando. Dessa vez, era uma gravação amadora, feita com pressa, tremida. Mostrava o hospital, mas não o que ela conhecia. Era um setor escondido. Pessoas em jalecos discutindo, nervosas, otimizando alguma droga em frascos com etiquetas borradas. Rafael apareceu de novo, mas não no papel de marido. Ele comandava aquilo ali. Mandava com voz firme, comandava experimentos radicais. O controle total é a única saída. Se elas falharem, descartamos e começamos outra. Ouviram dizer. Ana piscou rápido, tentando engolir a estranha sensação de medo e nojo misturados. Isso não é só luxúria por poder, é assassinato. Meus colegas, meus alunos, a voz dela falhou. Eles são cobaias sem escolha. Então, de repente, o chão pareceu tremer. O estampido forte ecoou atrás dela. Tudo sacudiu. Louca, Ana virou. À distância, o hospital estava em chamas. Colunas negras de fumaça subindo rápido para o céu. O fogo devorava tudo com um ronco terrível. Precisamos sair daqui agora! Clara puxou Ana para correr, mas a visão paralisou a respiração de Ana. No meio daquela tragédia, a figura se destacou. Rafael, mas não o Rafael que ela conheceu. Ele estava parado no meio do caos, sem correr com os outros. Olhava fixa para ela, um sorriso torto, cruel e alucinado. Chegou a hora de você entender de verdade, Ana. A voz dele cortou pelo meio do vento. E das chamas, de repente, algo inexplicável aconteceu. O rosto de Rafael começou a se transformar. A pele rachou como uma máscara velha, revelando por baixo um rosto estranho, totalmente desconhecido. Os olhos se tornaram pretos, vazios, sem vida. Ana cambaleou, o peito queimando como se um punhal tivesse atravessado seu coração. Você não é meu marido, falou, tremendo. Nunca fui. Rafael respondeu, ou melhor, o monstro à sua frente, com voz seca e mecânica.
Uma risada que não pertencia a ele ecoou no ar. Nesse instante, o celular de Ana vibrou mais uma vez. Novamente uma mensagem, mas dessa vez um áudio. Ana, se você continuar nessa busca, vai perder tudo. Eu sou o verdadeiro Rafael. E você nunca passou de uma peça jogada por quem devia te amar. A voz era familiar, mas não tinha alma. Tinha medo, sim, mas era como se estivesse presa num muro invisível. A voz de Rafael real? Ana caiu no chão, o peso da chuva e da verdade esmagando tudo. Clara se abaixou rápido para apoiar, mas a visão dela era turva demais. Quem são vocês, afinal? E por que me fizeram descer até aqui? Ana sussurrou, sem forças para mais nada. E logo depois, um silêncio absoluto. Nem o fogo, nem as vozes, nada. Um som estranho de algo se quebrando. Um estalo seco, vindo do bolso de Ana. Ela olhou, paralisada. O que ela viu fez o mundo girar de novo. O cartão do celular dela, que até então mostrava apenas arquivos seus, revelou um último segredo. Uma última foto. Ana segurava a mão de Rafael. Só que olhando mais de perto, no reflexo dos olhos dele, havia outra Ana. Não ela, mas a verdadeira, a do laboratório. E no lugar do rosto dela, um sorriso frio. Sorriso do etudo. Sorriso que sabia. Ana entendeu então. Ela não era apenas um clone. Ela era a última peça do tabuleiro. A peça que derrubaria tudo. Mas, se assim fosse, o jogo estava apenas começando. E ela não sabia se queria jogar. O relógio marcava 20h20. E a chuva, agora, parecia querer apagar. Até as sombras. Ana ficou ali, os olhos grudados na tela pequena do celular, a mão num tremor que parecia não ter fim. O choque apertava o peito como se um punho invisível esmagasse seus pulmões. A chuva batia forte na janela, ecoando com um ritmo frenético, quase como se o tempo conspirasse contra ela. Foi quando o som do cartão sendo puxado do bolso lhe congelou a espinha. Ela voltou o olhar para trás, buscando algo. Qualquer coisa te ancorasse naquele momento insano. Mas foi aí que tudo virou do avesso. Uma sequência rápida de passos veio do corredor escuro. Não era Clara nem Gustavo. Era uma figura difícil de entender na penumbra, mas que carregava um peso. Na presença que fez Ana travar. E no instante seguinte, a luz do poste piscou, revelando um rosto que Ana jamais imaginaria ver de novo. Olha quem voltou! A voz era rouca, cheia de rancor e algo muito pior, familiar. Rafael? A pergunta saiu da boca dela sem querer, o coração disparando contra o peito. Você está vivo? O homem sorriu, um sorriso torto, meio macabro, carregado de um brilho insanamente frio nos olhos. Mas não era só Rafael. Antes que Ana pudesse se mover, a sombra ao lado dele se revelou. Clara, porém diferente. Seus olhos estavam opacos, sem luz, como se a alma dela tivesse sido arrancada. A mão que segurava era firme, porém vazia. Surpresa, Ana! Clara falou. A voz dela não tinha aquele calor de sempre. Era monótona, programada quase, uma marionete com fios invisíveis. Ana sentiu o estômago revirar, uma dor aguda socando suas entranhas. O que aconteceu com você, Clara? Ela nunca foi a amiga que você pensou. Rafael cortou, tomando-lhe o centro do olhar.
Tudo é um jogo dentro do jogo. A verdadeira Clara morreu quando aceitou ser parte da experiência. Ana recuou, a visão turva, tentando juntar os pedaços. Mas por quê? Por que vocês fazem isso? Quem é você de verdade? Rafael deu um passo à frente, a chuva escorrendo pelo rosto como se limpasse algo que não podia ser lavado. Eu sou a chave para tudo. Isso aqui. Ele bateu no peito no lugar do coração. Não é só câncer, clones ou mentiras. É controle, poder, imortalidade. Ana sentiu a cabeça latejar com aquela ideia. E foi quando Rafael se abaixou, tocou no bolso, puxou algo enrolado em plástico. Desenrolou um pequeno dispositivo brilhante, uma gravação. Ligou. A voz que saiu do aparelho não era de Rafael, nem de Clara, nem da Ana que ela conhecia. Era outra, uma voz fria, mecânica, porém clara. Projeto Deus está ativo. Protocolo de ativação completo. Paciente-alvo substituído com sucesso. Início da segunda fase. Uma onda de pânico atravessou Ana. Segunda fase? Ela tentou se afastar. Mas foi pega pelo braço forte de Clara, ou do que fosse aquela coisa que a substituíra. Nesse instante, o telefone dela vibrou de novo. Uma mensagem nova apareceu como uma única frase. Ana, você não é a primeira, nem será a última. Ela piscou, o coração quase parando. Abriu a mensagem. Era um vídeo. Pelas imagens trêmulas e escuras, dava para ver a mesma sala branca do começo. Mas lá estavam outras Anas, mais clones espalhadas em cápsulas por um corredor infinito. E uma voz por trás, sussurrando como se revelasse a maior abominação do mundo. Eles desmontam quem são para montar quem querem. Você é só uma peça de um exército que sequer sabe que existe. Ana caiu de joelhos, os olhos queimando, as lágrimas escorrendo sem forças para negar. Foi quando ouviu uma explosão forte no fundo do hospital. Um trovão, mas de metal e fogo que vinha se aproximando. Ela se virou devagar, apavorada. A porta do estacionamento voou para trás, escancarada por um impacto brutal. E na frente dela, o pior inimigo que poderia imaginar. A própria Ana, ou a tal verdadeira Ana, caminhando calma, sem medo. O olhar dela era glacial, cortante. Olá, irmã, disse a outra com um sorriso torto. Você achou que era única? Achou que podia fugir? Que podia ser diferente? Sentiu um frio que foi direto para a espinha. Eu sou o erro, a consequência, a voz que grita há anos na escuridão. Aquela outra Ana deu um passo largo e, num movimento quase impossível, estendeu a mão. E você, mão? A mentira, a peça quebrada, o começo do fim. Ana queria fugir, gritar, desaparecer, mas o mundo parecia sumir em volta. E o que sobrou foi uma única certeza. Ela nunca esteve realmente sozinha. Nem sequer foi a protagonista da própria história. Apenas um fragmento, o espelho quebrado, refletindo uma aberração mais profunda. E enquanto a chuva continuava impiedosa, as duas Anas ficaram frente a frente. O relógio marcava 20h23, e o verdadeiro pesadelo estava apenas começando. Ana encarava a outra, a verdadeira Ana, como se fosse um espelho, quebrado, mas antes que pudesse reagir, um estalo agudo cortou o ar. O som veio da bolsa dela, jogada no chão. Ela se abaixou rápido, as mãos tremendo demais para alcançar o celular. O aparelho vibrou outra vez, mas dessa vez a tela não mostrava mensagens.
Era um vídeo ao vivo. Ana arregalou os olhos quando viu o rosto que apareceu na tela. Não era Rafael, tampouco Clara ou Gustavo. Era a própria Ana, só que não aquela ali, e muito menos aquela parada na sua frente. Uma cena fria e cortante. A Ana clone, mãe, acorrentada numa sala branca, olhos cheios de medo. Exatamente o oposto da calmaria cruel da verdadeira Ana na sua frente. Quem é? Você? A voz da verdadeira Ana cortou o silêncio, seca como uma lâmina. Ou melhor, quem você pensa que é? Ana não sabia se tremia mais de frio, medo ou raiva. As lágrimas queimavam, mas era um riso amargo que saiu da sua boca. Eu sou você, só que me acostumei a viver com a dor real, ou a falta dela. Antes que a resposta chegasse, um ruído ensurdecedor tomou conta do estacionamento. Um estrondo forte acompanhou um clarão vermelho e laranja que iluminou tudo como se fosse dia. Ana virou o rosto. O cenário mudou. O fogo se espalhava rápido, lambendo a fachada do hospital com violência. A fumaça fedida invadiu o ar, misturada com o cheiro metálico de algo queimando além do normal. De repente, atrás da verdadeira Ana, uma sombra imensa deslizou pelo chão, rápida demais para os olhos de Ana. Um vulto que parecia sair direto da névoa de pesadelos. Ana empurrou a mulher que era ela, ou que deveria ser, e correu para o lado contrário, quase tropeçando. O que ninguém esperava, nem mesmo Ana, foi a voz que ecoou, vindo desse vulto. Era Rafael, ou pelo menos algo que usava aquele nome. Vocês dois são necessidades do projeto, mas não mais. Ele levantou o braço e, no meio da chuva, um disparo cortou a noite. Desta vez não era mentira, nem brincadeira, nem jogo. Ana viu. O rosto pálido, quase desfigurando da verdadeira Ana, cair lentamente no chão em câmara lenta, olhos arregalados, vaga luz de vida desaparecendo. Não! Ana gritou. O peito doendo demais. Não pode ser! Mas Rafael não se mexeu. O sorriso dele continuava, agora possuído de uma frieza mortal. Só precisava tirar o que tinha caráter para ganhar esse tabuleiro. Ana caiu de joelhos, o grito preso na garganta. Foi quando o chão aberto abaixo dela vibrava como se o edifício inteiro desmoronasse. E então, a reviravolta que nem o caos já traduzia. O Rafael que atirara virou o rosto e por um milésimo de segundo o rosto mudou. Não era o Rafael que todos conheciam. Era Ana. Sim, Ana. O tiro não fora para a verdadeira Ana, fora para ela. A própria Ana, atirada no jogo sujo desde o começo, não passava de um ator de uma farsa maior. O olhar dela encontrou o da outra, a cópia caída. Houve um silêncio que cortou tudo. Você é a peça que temos ia perder, sussurrou a verdadeira Ana no fio da voz, sentindo a morte chegando. Ana mal conseguia respirar. Ficou ali, ajoelhada, com as mãos tremendo no sangue da outra. O corpo pesado demais para se mexer. O mundo ao redor estava virando uma mentira ainda maior do que ela podia suportar. O relógio grudado na parede marcava 20 horas e 27. E naquele momento, Ana percebeu que ninguém, nem ela mesma, podia confiar em quem achava que era. Porque o jogo, esse jogo, havia mudado de tabuleiro e o xeque-mate só estava começando. Ana sentiu o corpo endurecer no exato momento em que sua própria mão tocou o chão frio e molhado, o sangue da outra Ana escorrendo entre os dedos. O coração dela queimava de dor,
como se algo dentro se quebrasse em 1000 pedaços minúsculos. A chuva continuava caindo forte, como se quisesse apagar não só tudo ao redor, mas aquela verdade cruel. Ela levantou o olhar, olhos cheios de lágrimas, e viu Rafael desaparecer nas sombras, sorrindo aquele sorriso desumano e gelado que mais parecia a marca de um monstro. Clara, ou melhor, a sombra que antes fora Clara, estava imóvel, vazia, transformada numa marionete sem vontade. O mundo parecia girar rápido demais e lento demais ao mesmo tempo. Ana sentiu um arrepio que subiu da espinha até a nuca, a pele ficando fria, duro como se o medo tivesse se tornado concreto. Mas no meio daquela tempestade elétrica de emoções, uma chama, pequena, sussurrou lá dentro dela, uma fagulha que não deixaria o jogo acabar ali. E foi nesse instante que o som distante de sirenes cortou o ar quente e pesado da noite, ganhando corpo, vitória. Gustavo apareceu correndo na cena, empurrando o corpo trêmulo de Ana para longe do chão, tremendo a todo instante. Ana, temos que sair. Chegou. A equipe de resgate. Chegaram notícias do corpo da verdadeira Ana. Estão vindo para cá. Ele falou rápido, sufocado, o rosto sujo pela chuva. Ana engoliu em seco, o peito comprimido, as pernas bambas. A dor não era só física, era a traição que queimava por dentro. No fundo dos seus olhos, o passado, o homem que amou, o hospital que se tornara prisão. Tudo se misturava num borrão doído. Eles correram em direção à saída. Mas a figura familiar de Rafael apareceu entre os carros, a presença dele tão imponente quanto ameaçadora. Vocês acham que podem fugir? A voz dele era feroz, cortante. É aqui que termina o jogo de vocês. Ana bateu o pé, as mãos cerradas, o medo se transformando em raiva crua. Fala para mim. Eu não sou mais a peça, eu sou a jogadora. Antes que Rafael pudesse avançar, uma luz explodiu no céu. Helicópteros, luzes de emergência, vozes que ordenavam. Uma equipe de policiais armados invadiu o estacionamento, cercou aquele círculo de sombras. Rafael não teve escolha. Ele se virou, sumiu na escuridão, deixando um rastro gelado de incertezas. Ana caiu nos braços de Gustavo, o corpo pedaço por pedaço, liberando o colapso emocional que segurava desde o começo. Clara recobrou a consciência aos poucos, os olhos brilhando de vida real, confusa, mas viva. O hospital, agora, envolto em chamas e caos, daria ao menos algumas respostas. E talvez, só talvez, uma chance de recomeço. Ana respirou fundo, o gosto da chuva na boca, o calor tênue de uma esperança que insistia em nascer em meio ao inferno. Ela sabia que a luta não acabava ali, que o jogo era maior do que ela podia ver. Mas pela primeira vez em muito tempo, sentiu que podia jogar para ganhar. A peça que parecia perdida recomeçava a mover-se, e ninguém sabia onde o tabuleiro a levaria. Mas havia uma certeza sólida, implacável. Ana estava acordada, e essa noite nem a chuva, nem as mentiras a apagariam. Agora, amigo, que história, hein? Se você ficou grudado nessa. Narrativa! Precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm aí. Esmague o botão de like agora! Esse gesto simples ajuda muito o canal a continuar trazendo conteúdo que mexe com a sua cabeça.
Quero ver a sessão de comentários inundada com suas reações, teorias, suspiros e até aquele grito preso no peito. Solta tudo, quero sentir sua vibe. E, por favor, não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho brutal. Só os verdadeiros fãs entendem a importância de fazer isso. Então, faça agora. A gente se vê no próximo capítulo. E pode acreditar, o jogo está longe de acabar.